Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus. E continuando o estudo de Apocalipse, continuando dentro do estudo de Apocalipse, o estudo das igrejas de Apocalipse, nós estamos na quarta igreja, e a quarta igreja é a igreja de Tiatira. Vamos começar do começo, lendo então Apocalipse, capítulo 2, versículo 18 até o 29. Fala assim, eu tô lendo na NVT, tá bom? Escreva esta carta ao anjo da igreja em Tiatira. Esta é a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e cujos pés são como um bronze polido. Sei de tudo que você faz. Vi o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e observei como você tem crescido em todas essas coisas. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você tem permitido que essa mulher, Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem. Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e a comer alimento oferecido a ídolos. Dei a ela tempo para que se arrependesse, mas não quer se arrepender da sua imoralidade. Portanto, eu a lançarei doente numa cama, e aqueles que cometerem adultério com ela sofrerão terrivelmente, a menos que se arrependam e abandonem a prática dos tais atos. Matarei seus filhos, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e o coração. Darei a cada um de vocês aquilo que os seus atos merecem. Tenho também uma mensagem para o restante de vocês em Tiatira, que não seguiram o falso ensino. As verdades mais profundas, como eles dizem, na realidade, vêm de Satanás. Não lhes pedirei coisa alguma, senão que se apeguem firmemente ao que já têm, até que eu venha. Ao vitorioso que me obedecer até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro, e as despedaçará como vaso de barro. Ele terá a mesma autoridade que recebi do meu Pai, e também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Eu achei essa carta muito interessante de estudar, muito polêmica. Ela é muito polêmica, não precisava ter sido tão polêmica. Mas é uma carta que ela é muito clara, e eu acho que vocês vão entender comigo. Começando do começo, essa é a quarta de 7, e a igreja de Tiatira, ela faz parte de um segundo grupo de igrejas. Nós temos 7 igrejas divididas num grupo de 3 e um grupo de 4. Essas 3 primeiras igrejas que a gente falou, que é Éfeso, Esmirna e Pérgamo, são igrejas que não falam da volta de Jesus. São igrejas que têm um tipo de recompensa final muito específico e de promessa para os vencedores muito específico que não falam da volta de Jesus. E seguindo a linha temporal, cronológica, a primeira igreja de Éfeso é do 1º século, a de Esmirna é do 2º e 3º século e a de Pérgamo do 5º século. Então, essa igreja de Tiatira, ela inicia um segundo bloco de igrejas, que é Tiatira até... não vou falar as outras, né? As outras 4 igrejas. Essas últimas 4 igrejas vão falar da volta de Jesus. Tem um outro tipo de recompensa que tem a ver com o reino, não dos vencedores em si, mas tem a ver com o reino. E isso aponta para que agora, a partir dessa igreja, de Tiatira para frente, serão igrejas que vão estar aqui na volta de Jesus. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é isso, que as 3 primeiras igrejas não estarão aqui na volta de Jesus, e elas não falam da volta e falam de recompensa para os vencedores. E são um grupo. Agora, de Tiatira para frente, a gente tem um segundo grupo que vai estar aqui na volta de Jesus e que agora tem recompensas voltadas para o reino de Deus. Num dos primeiros vídeos que eu fiz sobre Apocalipse, eu falei sobre o reino de Deus, então você já sabe do que eu tô falando. Amém? Então vamos lá. Tiatira. O que significa Tiatira? Essa primeira igreja que vai estar aqui quando Jesus voltar. Tiatira, a palavra Tiatira significa sacrifício de perfumes ou odor de aflição. Odor de aflição, cheiro de sofrimento, né? Sacrifício de perfume. Perfume tem muito a ver com incenso, tem a ver com cheiro, tem a ver com resultado. Enfim, vamos lá. Uma coisa que eu quero falar, então, que é a parte que eu falei que era polêmica, não precisava, né? Seguindo a linha do tempo, então, Tiatira seria a igreja do 6º século. Quem que é a igreja do 6º século? É a igreja da Idade Média, conhecida como igreja católica, do papado romano. Então, se você lembra da última igreja que a gente estudou junto, agora ser cristão já não é mais um problema. Ser cristão já é o que o imperador Constantino quer que todo mundo seja. Então ficou legal, legalizado. A partir daí, nós temos a igreja
chamada de Igreja de Tiatira, a Igreja Católica Apostólica Romana, ou a Igreja Católica Romana da Idade Média, ok? Vamos lá. Todas as análises que a gente fez das cartas para a igreja, elas são divididas em 3. A revelação de quem está falando, a mensagem que ele dá e depois uma recompensa que ele oferece. Como que Jesus se apresentou para a igreja de Tiatira? Que nós vamos entender aqui que, por ser a igreja do 6º século, a igreja da Idade Média, é a igreja do papado romano, do Papa de Roma, a igreja católica, ok? Como que ele se revela? Ele fala, eu sou o filho de Deus. Ele não fala que é o filho de Maria. Ele tira aqui já uma quebra do matriarcado. Eu sou mulher, adorarei que fosse tudo matriarcal. Porém, não é. Então, ele já quebra isso, já fala, eu sou o filho de Deus, direto de Deus. E ele se coloca como um juiz absoluto e soberano, com olhos de fogo e pés de bronze polido. O que isso está falando? Está falando de purificação, de chama, de passar as obras no fogo, de um olho que tudo vê e tudo purifica. Aquilo que é palha é destruído e aquilo que é ouro é refinado. Então, Jesus se apresenta para essa igreja como um grande juiz soberano, como dono e proprietário de todas as coisas, como aquele que deve ser adorado em primeiro lugar, como filho de Deus, soberano e vivo. Isso já quebra muito da imagem que Jesus Cristo tem na Igreja Católica de estar pregado na cruz morto. Não faz sentido nenhum você ter um Jesus pregado na cruz morto, sendo que a maior feito de Jesus é ele ter saído da cruz e estar vivo hoje entre nós. Então, ele já se coloca como um juiz soberano e digno de toda honra, toda glória, todo louvor e julgando todas as coisas. É assim que ele se apresenta, filho de Deus. Amém? Então, beleza. Segunda parte, a mensagem. O que ele fala? Bem, ele fala que conhece as obras daquela igreja. Gente, a Igreja Católica ela é responsável por grande parte da obra do Senhor nessa terra. Ela fez muito e faz muita coisa, e é muito grande, e é muito robusta. Só que, na verdade, o último censo que eu li, quando eu estava fazendo a pesquisa, diz que só 9% das pessoas que se dizem católicas são realmente católicas. Porque não tem como falar que eu sou um católico não praticante, porque você não pode ser algo que você não pratica. Aí você não é. Então, aqueles que se dizem católicos não praticantes não se configuram como católicos. O catolicismo, por exemplo, ele é contra o anticoncepcional. Quantos católicos você conhece que usam anticoncepcional? Ele é contra o divórcio, ou o sexo antes do casamento. E enquanto se afligem por isso, não estou nem falando que não faça, mas que se afligem por isso, ou se reconhecem nessas questões. Então, no último censo que eu li, só 9% dos que se dizem católicos são realmente católicos. Mas dentro desse povo, existe um povo muito bom de serviço, sabe? Que crê muito, que faz muitas coisas, grupos de jovens muito avivados, que buscam muito, só que eles têm um problema, e o problema vem desde essa carta, que é a tal da Jezabel. No capítulo 17, vai ser chamada da Grande Babilônia, mas aqui, nesse capítulo 2 que a gente leu junto, fala da mulher, a mulher Jezabel. Quem que era Jezabel? Esse que é o problema. Quando Deus fala que o problema da igreja de Tiatira é a Jezabel, ele tá falando uma coisa muito séria. Jezabel é uma mulher que aparece na Bíblia, esposa de um rei, e ela não era quem reinava, mas ela manipulava a todos, no fim das contas quem mandava era ela. E Jezabel, ela instigava adultério, prostituição, porque ela instigava idolatria. Então, o que essa carta está falando? Está falando do espírito de Jezabel da idolatria, de adorar outros deuses que não são a Jesus Cristo, o único verdadeiro caminho e salvador. Não é à toa que você tem as misturas chamadas de sincretismo religioso. A Igreja Católica, ela para se manter, no meu curso de teologia eu até fiz um trabalho sobre isso, tentando ver outros lados, né? Para ela se manter existente, até no Brasil mesmo, quando ela veio para cá, com os portugueses, mas em outros lugares também. Ela teve que se misturar. É uma igreja que se misturou muito. Então, pegou um estilo de culto, de missa judaico, com as vestimentas do sacerdote, mas pegou também algumas estátuas e imagens de deuses africanos, pegou as datas do Natal, por exemplo, que eram muito mais asiáticos e europeus, do Deus Sol, para celebrar Jesus. Eu tenho aqui... Cadê meu livro? Não sei cadê meu livro.
Tá bom. Eu estava aqui com o livro lendo justamente alguns exemplos, né, do que seria Jezabel agindo na vida da igreja católica. E grande parte desses exemplos seriam essas misturas que são feitas, essas maneiras de pegar o cristianismo que deveria ser feito mais simples, mais puro, e focado em Cristo, e focar ele em outras. Um exemplo muito forte é que a maior parte das igrejas, das religiões, dos rituais, das ligações das pessoas às divindades, sempre tinha uma mãe, uma deusa. Atena, Afrodite, a mãe de todas, a Iemanjá. E aí, quem que é a deusa da Igreja Católica? Maria. Então, que é uma mulher incrível, maravilhosa, mas foi colocada como uma deusa, no lugar de Deus. Por que é no lugar? Porque o culto é para ela. O nome da igreja, o nome das igrejas católicas não são Jesus Cristo, ou para Deus, ou voltado para a própria ação da igreja, são voltados para pessoas que foram canonizadas. Então, São Mateus, São João, São Marcos, São Lucas. Então, são edifícios e cultos, né, e missas inteiras voltados para pessoas que não são Jesus. Isso é o espírito de Jezabel. É uma idolatria, uma prostituição, no caso da noiva não estar focada no marido. Se Jesus é o marido e a igreja é a noiva está idolatrando outro homem, entende o que eu estou dizendo? Então, é uma traição ao noivo, porque não é para Jesus. E onde que está Jesus nisso? Pregado na cruz, sangrando, de tanguinha. E nem ele morreu de tanguinha, ele morreu peladão mesmo. Então, por que eu tô falando isso? Porque a Bíblia diz, né? Ele passou por tudo que ele precisava passar e o auge de tudo que ele teve que passar para que a gente pudesse ser justificado com ele. Quem fez a salvação, quem permite que tudo aconteça é Cristo. E a Bíblia é muito clara em relação a não fazer nenhum tipo de imagem, não adorar nenhum tipo de escultura, não adorar nenhum tipo de desenho, nada disso. E continua tendo. Então esse seria o principal espírito de Jezabel. Tem várias outras questões, se você procurar. Eu acho muito pesado, sabe, ficar falando, mas é a própria carta Tiatira que fala que é essa mulher Jezabel. E ela tá fazendo com que vocês aceitem moralidades sexuais e tá fazendo com que vocês comam comida consagrada a ídolos. Ídolos são deuses que não são Jesus. E aí tem um ponto muito forte, que é a questão de que Jezabel, além de manipular e idolatrar, matou muitos homens. Ela matou muitos homens que serviam a Cristo, muitos cristãos. E a Igreja Católica, na Idade Média, também matou muitos homens que serviam a Cristo, os cristãos, né? Através das cruzadas, das guerras santas. Jezabel também matou muitas pessoas ali. Então, tem várias questões que se complementam quando a gente traz essa base comparativa que a própria Bíblia está trazendo. Quando você olha para a Bíblia, você não vê em lugar nenhum a ideia de colocar Maria como centro de adoração, ou de consagrar mortos, fazer missas de sétimo dia, ou de vários outros ensinamentos que foram sendo colocados dentro da igreja para que ela pudesse sobreviver na história. Então, esse tipo de mescla, esse tipo de conexão que foi sendo feita, ela, na verdade, acabou distanciando a igreja de Tiatira do que ela deveria ser. Mas veja bem, isso não anula o que ela faz. A carta diz, eu estou vendo as suas obras. Eu, Jesus, Filho de Deus, com os olhos de chama e pés de bronze polido, estou vendo o que vocês fazem de bom. O que eu tenho para reclamar de vocês é que vocês não estão tirando a Jezabel do meio de vocês. A idolatria, é ruim falar isso, né? Mas uma prostituição, o erro, a enganação. E isso leva, assim, para a sexualidade, leva, assim, para a idolatria, leva, assim, para várias outras questões. Mas não deixa de ter coisas boas. Dito isso tudo... Ai, meu Deus. Tem uma parte onde ele fala assim... E eu tenho uma coisa para dizer para vocês que estão aí no meio, que são gente fina, que tá tudo certo, que não se consumiram por esse espírito, a carta diz. E aí ele fala sobre coisas profundas, que na verdade, que vocês fazem, na verdade são de Satanás. É isso que a carta diz. Essas coisas profundas, no original, chama bateia. E bateia significa mistério. É da onde vem quando você pergunta para a Igreja Católica, né? Quando você vai pesquisar assim, como que Maria foi para o céu? É mistério.
Como que essa hóstia vira realmente o corpo de Cristo e esse suco de uva realmente vira o sangue de Cristo? É mistério. Então, a maior parte da teologia católica ela é respondida com a palavra mistério, palavra bateia. Olha que pesado. E o que isso significa? De acordo com a carta para Tiatira, se estivermos corretos na nossa análise, que isso é de Satanás. E aí ele ainda fala, se atém só ao que vocês já receberam, ou seja, se atém às escrituras, se atém à Bíblia e fica nela. Não inventa mais nada, porque eu tô voltando. E aí a gente tem a primeira carta da primeira igreja que vai falar que Jesus está voltando. Então os mistérios, na verdade, seriam de Satanás. E aí ele traz uma recompensa. E qual que é a recompensa, né? O terceiro aspecto que a gente está falando da carta. Que para 7.000 pessoas haverá a estrela da manhã e o governo de todas as coisas. Do que se trata a estrela da manhã? Se trata do arrebatamento. 7.000 pessoas são muitas pessoas, mas de milhões são poucas. Mas o que está querendo dizer? Que tem um remanescente, que tem uma parte da igreja de Tiatira que vai ser salva, e que vai receber o arrebatamento e que vai reinar e que vai governar com Cristo da mesma maneira. Então, presta atenção. Você que tem muito preconceito ou pós-conceito ou rigidez demais. A Bíblia, no Apocalipse, capítulo 2, mensagem à igreja de Tiatira, se estivermos corretos na nossa análise, está falando que matarei os seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou quem sonda. Então, todas as igrejas sabem e julgam a igreja católica. Todas elas conhecem um ponto fraco, que é a mulher de Jezabel. Mas depois ele fala, tem uma mensagem para o restante de vocês que não seguiram o falso ensino, das verdades profundas que na verdade são de Satanás. Bateia, os mistérios que na verdade são de Satanás. Não lhe pedirei coisa nenhuma, só se apeguem firme ao que já tem. Então, o que ele tá falando pra igreja de Tiatira? Eu não tô te pedindo nada, além de parar com Jezabel. Se apega ao que você tem, ou seja, a Bíblia. Nós sabemos que a igreja católica ela usa uma Bíblia que tem 7 livros a mais e alguns versículos modificados do que é considerado o cânon principal, que é aquele que Martinho Lutero foi e traduziu, dos 66 livros, que casam bem com os 66 capítulos de Isaías, que é o livro profético resumo da Bíblia. Porém, o ponto não é esse. O que Jesus está falando para essa igreja aqui, através da voz de João, é: se apega ao que você tem, até que eu venha. Então ele está dizendo que ele vai voltar, que começam as igrejas que estarão aqui quando Jesus voltar. Ao vitorioso que me obedecer até o fim, eu darei autoridade sobre as nações, governará com cetro de ferro, despedaçará vasos de barro, com autoridade da estrela da manhã, ou seja, haverá o arrebatamento e a salvação para essas pessoas. Em algumas versões, algumas dessas palavras vão estar diferentes, NVI, NVT, NTLH, CF, depende da Bíblia que você vai ler, mas eu acho que a mensagem principal é essa. O que eu aprendi com isso? Muita coisa. Que todas as igrejas, elas sempre vão tentar ser seduzidas pelo espírito de Jezabel. É interessante estudar quem foi Jezabel e ver como que ela agia para evitar isso nas nossas vidas, de qualquer pessoa. Mas tem uma igreja específica que tem esse espírito, que tem esse estilo de vida, e que dentro dela tem gente que não se contamina, e essas pessoas também serão arrebatadas e salvas. Mas que Jesus é filho de Deus, e ele vem com olhos de fogo e pés de bronze polido para julgar na sua soberania, porque ele é dono de tudo. Amém? Então, até a próxima igreja, que o Senhor te favoreça.